boa noite, seres infinitos, de infinitas possibilidades. Como pode melhorar, o que mais é possível, universo. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma live nossa, a 8ª live, se eu não me engano, né? Desmistificando as constelações familiares e o que mais é possível, né? Como pode melhorar tudo isso. Eu fico muito feliz de estar recebendo tantas notícias, né? Feedbacks de pessoas que estão tendo tanta clareza, né? De tantas coisas com as nossas leituras. Então, como a gente fazendo bem para as outras pessoas, sendo contribuição na vida das outras pessoas, isso pode impactar positivamente, né? Eu sempre falo que quando a gente vai ser contribuição, nós precisamos, né, ser contribuição primeiramente para nós, né? Então, assim, tudo que eu faço, que eu entrego, né, com todo o coração para vocês, é contribuição primeiramente para mim, né? Porque eu tô lendo o livro novamente, me conectando com essa energia maravilhosa da Ursula Frank, né? Desse livro maravilhoso aqui, Quando Fecho os Olhos Vejo Você. Então eu vou recapitulando tantas coisas boas, positivas, vou trazendo tanta clareza para minha vida também, para sessões que eu já trabalhei com clientes, né? Em N situações, né? Em todas as áreas aí da minha vida. E aí nós sendo, né, contribuição para nós, né? Nós estamos sendo contribuição para as outras pessoas também. E o que mais é possível, né? Quantas possibilidades nós nos abrimos aí quando nós nos permitirmos, né? Olhar, né? Olhar para aquilo que foi, do jeito que foi, aceitar as coisas que a gente não pode mais mudar, né? Aceitar as coisas que são do jeito que são, que a gente não pode mudar. As coisas que a gente pode mudar, é óbvio que a gente tem que fazer as nossas escolhas, né? Mas o que nós não podemos mudar é a verdade. Aonde você tá parado insistindo em algo que você não pode mudar e você fica insistindo de que tem que ser do seu jeito, de que tem que ser daquele jeito e que não pode ser de outro jeito, né? Nós estamos passando um momento, uma situação, né, muito, mas muito interessante, né, que eu substituo, tá, na programação neurolinguística e, né, com conhecimento de Axis que eu tenho, nós substituímos o problema, né, pela situação interessante, né, que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, né, no planeta Terra. Então, verdade, você pode mudar essa situação? Sim, fazendo a sua parte, né? Ficando em casa, se protegendo, se prevenindo as outras pessoas também, né? A não transmitir o vírus. Essas coisas você tem condições de fazer. E as coisas que você não tem condições de fazer? E as coisas que você não tem como mudar? Você vai, verdade? Você vai ficar remoendo aquilo a todo tempo para você cada vez mais ficar triste, magoado, relembrando, né, de tudo aquilo, né, e só trazendo coisas ruins, negativas e muitas vezes desenvolvendo doenças no seu corpo, ou verdade, você vai trabalhar para que você aceite tudo que está acontecendo e que você comece a olhar para tudo isso de uma melhor forma possível, né? E tudo que não permite vocês a olhar, a entender, a se abrir, a se permitir entender tudo isso que está acontecendo e tudo que está abaixo disso também. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do seu sistema, do seu universo por amor a você? Sim, sim, tá feito. Em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades aonde você está preso. Você está preso aos sistemas de sequência trifásico que mantém você preso a alguma coisa ou a alguém ou algum fato que ocorreu. E tudo que está abaixo disso também, qualquer vida, dimensão ou realidade. Vamos agora rescindir, revogar, retratar, anular, dissipar, liberar, destruir, descriar do seu sistema, do seu universo, por amor, honra e glória a você? Sim? Sim, tá feito. Então vamos baixar todas as barreiras para vocês poderem receber tudo o que vai ser falado nessa live, que vai muito além das minhas palavras.
e tudo que está escrito aqui, que vai muito além das palavras da Úrsula Frank e o que mais é possível. E eu volto a falar, tá? Se vocês aqui no ao vivo tiverem alguma perguntinha para fazer, ontem a Fernanda fez uma pergunta que trouxe bastante clareza, né, para a vida dela. E eu oriento também todos vocês que estão entrando e que é a primeira live que vocês estão vendo, né, assistindo, eu oriento vocês pegarem as lives desde o início, tá? Estão gravadas na minha página, na fanpage lá do Facebook, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, no meu privado também, Patrícia Cotrim, aqui no Instagram, no nosso canal lá no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. Aproveita, se inscreva lá, todas as lives estão lá gravadas e também, além das lives, vários vídeos aí de contribuição que pode fazer aí diferença na sua vida, tá? Caso seja leve também para vocês, compartilhe com quem vocês acham, né? E vocês conhecem e que precisa, né? E que escolhe diferente também, escolhe sair, né, dessa mesmice, fazer escolhas, né, diferentes, ser transformado, né? Talvez não seja a hora e tá tudo certo, não tem nada de errado, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, né? Da maneira aí que for mais leve. Mas, se for leve para vocês, compartilhe essa live, tá? Peça para as pessoas assistirem desde o início, tá? Desde a primeira live, porque aí vai fazer mais sentido, tá? O que eu expliquei na primeira live e a sequência da leitura do livro da Úrsula Frank, tá? Quando eu fecho os olhos, eu vejo você, tá bom? Vamos lá. O que ajuda a constelação, tá? No que ajuda, né? Quando um cliente procura terapeuta é porque sozinho não sabe mais o que fazer com seus problemas. E é isso mesmo, tá, pessoal? Quando o cliente ou a cliente chega para um terapeuta ou para um psicólogo é porque ele já não consegue mais lidar com aquela situação sozinho. Por isso que, né, nos procuram. Se soubesse lidar com a situação sozinho, não nos procurava, né? Se o sintoma é novo, então estará inseguro e desnorteado. Se está sofrendo há muito com o mesmo problema, então já terá provavelmente tentado encontrar soluções inúmeras vezes, que entretanto não levaram ao resultado desejado. Frequentemente, já está resignado e empreende uma nova tentativa para mudar algo. Quando o sintoma e o sofrimento pioram através de acontecimentos externos. Então, quanto mais ele... Na verdade, assim, quanto mais vocês ficam protelando e procrastinando para procurar um terapeuta, um psicólogo, tá? Mais essa situação interessante vai se agravando, tá? Mas são escolhas, tá tudo certo, tá? Às vezes, você poderia evitar coisas piores acontecer, tá? Ou você poderia sair de uma situação mais rápido, mas por causa da procrastinação ou, enfim, por algumas outras questões, não procura, até que chega um ponto que já não aguenta mais e aí, né, ou procura, né? Senão não consegue mais seguir a vida adiante, fica patinando sem sair do lugar, tá? Uma tarefa crucial durante a terapia será possibilitar ao cliente a experimentar que suas ações são eficazes e podem ter influência em uma direção desejável. Isso o ajudará a sair da resignação, do afastamento crônico e entrar num movimento direcionado. Por outro lado, essa boa experiência leva o cliente a ficar independente de acontecimentos externos e pessoas, já que não depende mais de um ambiente certo para o seu fortalecimento. Ficará independente e moldará seu campo de uma forma que lhe estará disponível como recurso em maior escala. A sessão terapêutica é um processo altamente complexo, na qual a constelação em si representa apenas uma parte das intervenções. Os sintomas e problemas tocam o cliente em sua totalidade intelectual, cognitiva, emocional e fisicamente, em suas ações e sua disposição.
Esses vídeos, esses níveis estão estreitamente ligados entre si e se influenciam mutuamente, como descrita de maneira clara nas teorias sistêmicas. Uma mudança não é provocada apenas através de uma constelação. Durante o encontro com o cliente, podemos usar o tempo integral para incentivar sua motivação e interesse no desenvolvimento do seu próprio processo interno, transmitir-lhe novas experiências e construir novos padrões, desde o início, já durante a anamnese e antes da constelação propriamente dita. Temos muitas oportunidades de oferecer sugestões e soluções ao cliente em todos os níveis. Então, isso é uma verdade, tá? Às vezes quando a gente podia estar se juntando na roda de amigos e tudo mais, às vezes a gente estava conversando sobre algum determinado tema que eu ia explicar e trazer uma clareza, sobre aquele tema. Então, as minhas amigas ou os meus amigos, quem estava junto e perto, muitas vezes depois me chamava, no privado, falando assim, sabe aquele negócio que você me falou? Nossa, me caiu uma ficha tão grande. Então, na conversa, tá? Através de movimentos que a gente fala, na linguagem do verbal e não verbal, a gente pode contribuir com a pessoa e trazer para consciência muitas coisas, tá? Teve um caso meu de uma cliente que ela marcou a terapia, veio e na sessão seguinte ela ia fazer a constelação. Na primeira sessão que eu fiz a anamnese, que eu dei clareza de várias coisas, como que são as leis universais, o que ela poderia estar acessando, o que, que eu estava conversando com ela a respeito do que aconteceu na família dela quando ela foi, quando ela era criança, com o irmão, com os pais e os tios e tal, e eu dando clareza na primeira sessão, sem eu precisar colocar os bonequinhos ou as âncoras de solo, tá? Ela já teve uma clareza tão grande que ela não apareceu mais, tá? Então, ela depois falou assim que não era necessário, por enquanto, fazer a constelação e que ela teve muita clareza, tá? Com relação a tudo isso e que uma outra oportunidade ela marcaria com certeza uma constelação. Entende? Então, só no conversar você pode ter bastante clareza a respeito de várias coisas, tá? E trazer para consciência. Uma vez que traz para consciência, muita coisa é ressignificada, tá? Muita coisa vem à tona e aí às vezes você até pode não sentir mais aquela dorzinha que você sentia de vez em quando, ou algumas pessoas que é do seu convívio, a sua frequência muda e as pessoas do seu convívio mudam também, mas por quê? Porque você está mudando, tá? Então a gente não tem o poder de mudar o outro, a gente só tem o poder de mudar nós mesmos, tá? A linguagem escolhida, a maneira de fazer as perguntas, a formulação e nossa postura, que está por trás de tudo, tem influência no impulso que damos ao cliente. E é muito interessante porque eu faço processos do Empodera Coaching, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim. E o coaching é basicamente 90% perguntas, E quando a gente realmente vai perguntando, vai trazendo muito à tona, tá? E dentro do Empodera também, se for necessário, a gente faz alguns movimentos também de constelação. A terapia comportamental descreve esse processo como um processo através do qual o cliente atravessa uma reestruturação de sua compreensão, pensamento, entendimento e intenção. Uma vivência emocional profunda de situações difíceis, antigas, e a reavaliação através de outras perspectivas levam a uma mudança nas percepções. Estes processos são acompanhados continuamente por mudanças na postura física, podendo ser aprofundados e ancorados através de exercícios práticos diários. Explicações. A psique humana está construída de forma que tememos o desconhecido. Tá? A psique humana está construída de forma que tememos o desconhecido e evitamos o inexplicável. E acontece muito mesmo, tá? As explicações ajudam a tirar o medo.
Através de uma explicação, a percepção da situação muda e com isso também o estado físico, que fica em ressonância com esse reconhecimento. Se o terapeuta tem boas explicações, o cliente fica satisfeito, pois as suas próprias explicações não bastam para dar um significado àquilo que acontece com ele. Um conhecimento básico de psicologia ajuda o cliente. Nos meus seminários e na terapia individual, faço uma pequena introdução para mostrar as bases do meu trabalho e tornar o procedimento transparente e inteligível, e as intervenções plausíveis. Essas explicações reduzem a tensão do cliente, aumentam o interesse e incentivam sua motivação, porque pode transferi-la para a sua vida. Entre outras coisas, escrevo um modelo de desenvolvimento psicológico como base para uma viagem de pesquisa conjunta a seu passado. Com isso, muitas vezes já surge o cliente uma ressonância física e psíquica, de forma que as dinâmicas problemáticas centrais se tornam visíveis. Ele se sente visto e compreendido, e isso é uma boa base para uma relação terapêutica. Ainda faço uma breve introdução da visão sistêmica, o modelo do campo mórfico e as leis sistêmicas de relação de Bert Hellinger, as ordens do amor. Esses modelos de explicação vão de encontro às experiências do cliente. Ele concorda com isso, encontra paralelos em sua vida e cria esperanças para encontrar soluções para os seus problemas. Pequenos exercícios de respiração e percepção corporal que têm efeito imediato fortalecem a sua confiança. Lembra na live de ontem que a gente falou muito sobre a respiração, né? Os movimentos, os exercícios que nós fazemos antes de entrar profundamente na constelação, tá? Quando principalmente o cliente está muito inseguro, tá? Tá muito tímido, não se abre, tá? A constatação de que assumiu sintomas exaustivos ou distúrbios de uma outra pessoa e que eles não lhe pertencem, mas apenas se mostram através dele, é também um pensamento que ajuda o cliente. Podemos tornar isso plausível ao cliente rapidamente, através de experiências pequenas e eficazes. Por isso que muitas vezes os exemplos que a gente dá aqui, as experiências que a gente fala, né, que a Úrsula Frank teve também, ou eu comento alguns fatos aqui, já traz muita consciência, tá, para vocês. Por quê? Porque pode ser coisas parecidas, né, situações parecidas com a sua. E aí tive um relato ontem também de que uma cliente teve uma consciência muito grande, tá? A gente estava falando sobre obesidade, né? Onde você se esconde, né? Através da gordura, para que ninguém te veja, né? E o mundo não te veja, e as pessoas não chegam até você, tá? Por muitas vezes tá preso lá na infância, um abuso, ou você tá leal a alguém do seu sistema, as mulheres do seu sistema que foi abusada, enfim, e trouxe muita clareza para a vida dela, tá? Então, olha só, como pode melhorar mais ainda, né, universo? O que mais é possível? Sugestões. Muitas vezes causa alívio e ajuda ao cliente quando recebe um modelo sobre a teoria e escuta alguns exemplos e experiências que estão por trás do procedimento terapêutico. Isso lhe facilita aceitar as intervenções seguintes. Explicações e intervenções são apenas ofertas que os clientes podem aceitar ou não. Se ele tem tendências para se defender e contradizer, ou se seu pensamento e desejo, seu consciente ou inconsciente tendem em sentidos diferentes, então o terapeuta pode reconhecer ambas tendências, fazendo uma oferta, mas retirando-a logo depois. Agora podemos fazer o seguinte, mas não sei se isso é bom para você, ou é realmente uma boa opção neste momento. O cliente vai reagir a isso, transmitindo o seu grau de disposição. Se descrevermos imagens que correspondem aos anseios do cliente, então uma parte interna dele entrará imediatamente nessa imagem de solução. Mesmo quando a parte que abarca a sua consciência, sua intenção e desejo
ainda precise de tempo e hesite. Esse procedimento claro, direcionado às soluções, é útil porque, como sabemos, as imagens não podem ser negadas. É como se plantássemos uma semente que começa a germinar com a própria chuva. Damos ao cliente uma imagem, por exemplo, tenho uma imagem passando pela cabeça. Ou, nesse exato momento, estou vendo que seu pai o segura nos braços, mas não sei se essa é uma boa imagem para você. Se pressupormos o modelo dos movimentos primários e secundários como estrutura básica, é claro que são boas imagens e uma parte do cliente anseia por elas. Frequentemente não lhe é possível ver, perceber ou sentir nesse momento essa necessidade ou esse anseio. A incerteza. Através da hipnoterapia, estamos familiarizados com as intervenções do talvez, que deixa aberto para o cliente a possibilidade de receber num nível inconsciente e completar com aquilo que nesse momento é adequado para ele. Frequentemente, não conseguimos denominar e descrever exatamente através das palavras os processos e imagens sutis sem torná-los concretos e, portanto, interrompendo o fluxo do processo do cliente. Esse é o caso em que nós mesmos não sabemos exatamente o que acontece ou o que pode ajudar. Se permanecemos no vago, teremos a distância suficiente para que os movimentos do cliente possam se desenvolver sem serem incomodados, podendo ficar mais evidentes. Terapeuticamente, faz sentido se deixarmos na nossa formulação espaço para o processo sutil de procura do cliente, a qual não pode ser observada de fora. Justamente quando estamos lidando com um ponto sensível e queremos encorajar o movimento de olhar para a verdade, ou se nós mesmos não tivermos certeza se a nossa interpretação de uma imagem está certa, formulações como parece que abrem uma porta e deixamos a critério do cliente o que e quando ele vai querer fazer isso. Uma afirmação clara, é assim. Força-o a tomar uma decisão entre o sim e o não, e o que possivelmente não está em condição de tomar nesse momento. Talvez o processo, né, da constelação está tão dolorido, mexer naquela situação, mexer naquela ferida, principalmente com relação à infância traumática que teve. Então, muitas vezes, né, nós temos que intervir de uma forma sutil para que o cliente realmente procure essa resposta, essa solução, essa possível solução para que seja leve, tá? Nada é obrigado, nada é imposto, tudo é de uma forma bem leve, tá? Algumas vezes não podemos encontrar a pessoa ou a situação que combina com o sintoma, apesar da percepção clara de que ele enfraquece e que, de acordo com o nosso modelo, não pertence ao cliente. Isso pode acontecer se tivermos poucas informações, devido ao fato de que a família, o conhecimento sobre os acontecimentos e pessoas não foi transmitido e o cliente realmente sabe pouco. Lembra a pergunta de ontem na live da Fernanda? E quando a gente não sabe o que aconteceu com o nosso sistema, né? Avós, bisavós, principalmente. Muita coisa o próprio campo, o próprio sistema nos mostra e traz à tona, tá? Se a criança é ilegítima ou se houve uma separação dos pais durante a gravidez, então frequentemente o pai é desconhecido. Em casos de atos de violência, crimes, acontecimentos de guerra ou casos vergonhosos, algumas vezes uma linha inteira da família é silenciada e apagada da memória. São os segredos, né? Quando a gente fala sobre segredos familiares, então na constelação muitas vezes vem algumas informações à tona de segredos que muitas vezes o próprio cliente não tem a clareza disso, tá?
Algumas vezes, todos aqueles que poderiam dar informações já morreram também. Então, por mais que você vai perguntar talvez para o seu pai ou para sua mãe, ou às vezes o pai e a mãe já são falecidos, então você, né, não vai ter a clareza de entender o porquê, porque ninguém te contou a real história, né? Portanto, não temos informações suficientes para denominar os elementos que seriam necessários para a solução de um emaranhamento. Devido a essas circunstâncias, não podemos recebê-las ou a procura de dados exatos iria interromper o processo e desviar a atenção do cliente de seu centramento e orientação em direção à solução. Nesse caso, acrescentamos uma pessoa sem denominá-la precisamente e observamos os efeitos desta intervenção. Um exemplo aqui que a Úrsula dá pra gente. Em sua imagem interna, a cliente vivencia que seu pai não dirige o olhar para ela, mas olha através dela. A história do pai conduz à guerra, onde lutou no fronte, e mais tarde esteve num campo de prisioneiros, onde passou por tempos difíceis. A hipótese é de que os acontecimentos ligam o pai internamente, apesar de que, através da descrição, não fique claro para onde o seu vínculo está direcionado, aos soldados ou aos vivos, aqueles que foram mortos por ele e sua tropa, aqueles que morreram no campo de prisioneiros ou a todos eles. Uma intervenção pequena e abrangente pode ajudar a completar a imagem apesar das informações que faltam. O que acontece se você se colocar ao lado daqueles que estão faltando? Deixa eu só desligar o ar aqui que gelou demais. Então, é uma pergunta que pode se fazer, tá? Então, como seria para você se colocar ao lado dos que estão faltando? A história familiar é extensa, cheia de detalhes e não está clara. Tudo indica que houve acontecimentos graves nas gerações anteriores, mas que se retraem a todas as pesquisas e tentativas de intervenção. Parece que o cliente fica novamente preso na rede porque não se alcança uma solução e não encontra alívio. O cliente está perante isso sem impulso, não é capaz de fazer um movimento. Eu sugiro a seguinte frase: eu concordo. O cliente pergunta espantado: com quem? Com aquele com quem combina. O cliente concorda com a cabeça e expira. Seus processos internos de procura foram acionados. Então tem vários, eu falo vários comandozinhos que a gente fala através de perguntas, que aí leva o cliente à consciência. Aí, isso, entendeu? É isso aí, caiu a ficha, tá? Perguntas, perguntas, perguntas. Para ativar o nosso próprio processo de procura de bons passos subsequentes para o cliente, durante a conversa e durante a constelação, algumas perguntas importantes podem nos acompanhar e podemos deixar o cliente tomar uma posição em relação a elas de forma detalhada. Para o nosso próprio foco e esclarecimento, perguntamos repetidamente a nós mesmos e aos clientes: o que é mais importante aqui? E trata-se de que na realidade. Enquanto o cliente entregar ao terapeuta a solução de seus problemas, sua própria procura pela solução não se realizará, tá? Então, é o fato de o cliente quer mandar na própria constelação, né, dele. Então, assim, verdade. Teve um caso, né, não vou citar nomes, mas um caso de um cliente que eu atendi no processo da constelação, que ele queria e ele imaginava, né, que o bonequinho que eu colocava era o pai, era a mãe, era a filha, era isso. Então ele pegava, né, aqui o bonequinho, esse daqui eu acho que é minha filha, então eu vou pôr do meu lado, né? E aí a gente verifica tudo isso, né, o movimento, que na verdade aquele bonequinho, né, tava com um nome e representava uma outra pessoa da família e tava bem do ladinho dele, bem leal, bem preso, por isso que muitas coisas não estavam andando na vida dele, tá? Então, acontece muito, tá?
As pessoas querem imaginar o que são e querem, né? É autossabotagem, né? Mas tá tudo certo e a gente faz do jeito que tem que fazer e no final dá tudo certo. E quanta clareza, né? Quanta consciência vem à tona. Enquanto o cliente entregar ao terapeuta a solução de seus problemas, sua própria procura pela solução não se realizará. Se o cliente retoma repetidamente a descrição de seu problema, insisto, e isso ajuda, não se trata de encontrar imediatamente uma resposta, mas da possibilidade de que as perguntas sejam um primeiro passo para trazer ao campo de visão do cliente a solução do problema. Algumas vezes faço essa pergunta ao cliente, 1 dúzia de vezes ou mais em uma única sessão. Essa pergunta objetiva estimula o cliente a pesquisar o seu campo juntamente comigo, à procura de possíveis melhorias. Algumas vezes ele sabe exatamente o que ajudaria, mas não faz isso, tá? Então, acontece também, tá? Muitas pessoas sabem o que fazer, mas não faz. A repetição da pergunta o conduz à sua própria capacidade de solução e serve a uma contínua e gradativa construção de padrões de perguntas orientadas para a solução. Um salto para uma outra época amplia a visão para além do problema. O esboço de um bom futuro como meta pessoal e sinais para uma melhoria do estado momentâneo começa com a pergunta: como as coisas serão possíveis? Logo no início da primeira sessão, após a saudação e uma breve descrição do sintoma, pode-se fazer a pergunta: o que você vai fazer se tiver solucionado o problema? Ou como vai se comportar se puder fazer isso? O olhar do cliente sai do seu problema para as ações que realizará quando se encontrar no futuro onde ele quer chegar com a nossa ajuda. Muitas vezes tem ideias bem concretas em relação a isso e descobre após as perguntas que já está fazendo algumas coisas nessa direção. O esboço do futuro pode ser dado como dever de casa no final da sessão. Na próxima vez que estiver numa situação difícil, comporte-se como se já tivesse resolvido esse problema e observe com cuidado o que acontece, tá? Então, bora fazer esse poder de casa aí vocês também, tá? Na próxima vez que estiverem em uma situação difícil, comporte-se como já se tivesse resolvido esse problema e observe com cuidado o que acontece. É a mesma clareza que eu trouxe, né, em várias lives agora já que eu fiz, porque essa é a 8ª, né, da respiração. Então, tá acontecendo, né, essa situação interessante no mundo, mas pare alguns momentos, alguns minutos da sua vida, respire. Você tá bem? Você tá respirando? O ar tá entrando, o ar tá saindo? Então você tá com saúde, os seus órgãos estão funcionando, né? Então, ótimo, maravilha, agradeça, né? E fique bem, fique equilibrado para que você possa ser contribuição para as outras pessoas, né? Porque se você entrar na energia de tudo que tá acontecendo hoje, você fica mal, você fica com uma energia baixa, você abaixa a sua imunidade e você não consegue ser contribuição mais para ninguém, tá? A linguagem. A nossa escolha das palavras e a maneira como falamos reflete o que pensamos e tem efeito em outros e em nós mesmos. Quando falamos sobre problemas e principalmente quando nos ocupamos com eles, nossos pensamentos e atenção vão girar em torno deles, né? Isso é um fato. O corpo reage com estados correspondentes. Isso é descrito na hipnoterapia como problema transe. Você fica lá, né? No transe mesmo, no transe do problema e vivenciando o problema e pensando só no problema. O que você vai atrair para sua vida? Só problema. Se nos virarmos para uma boa solução no futuro, decidindo falar mais sobre ele, direcionando-nos internamente a ele, nos colocaremos em uma solução transe e o nosso corpo encontrará igualmente em ressonância com ele. Nós podemos tomar essa decisão conscientemente e conduzir a atenção do cliente para isso, perguntando: qual é o efeito que tem em você quando fala do problema?
E como você se sente quando pensa numa solução, imagina um bom futuro e fala sobre ele? Da mesma forma, a escolha de nossas palavras e nossas afirmações tem uma influência sobre o como a realidade se manifesta. A seguir, vou denominar algumas possibilidades que provaram ser úteis e eficazes na minha prática diária. Na língua alemã, podemos expressar o futuro através da forma do presente, o que é vantajoso. E quando você pensa no futuro, você está no presente mesmo, né? Você está no agora. Quando perguntamos como se apresenta a sua vida se você puder lidar bem com a situação, nós nos encontramos simultaneamente no presente e no futuro. Aquilo que deve acontecer no mais favorável dos casos é descrito através do uso do presente, já como sendo no momento a realidade. É também recomendável falar no indicativo, descrever as coisas como reais, já acontecendo, né? O subjuntivo divide em duas direções. O que você faria se pudesse? Deixa aberta a possibilidade de que acontecerá uma transformação ou não, se o cliente vai realizar uma ação ou não. O indicativo transmite ao cliente implicitamente que é apenas uma questão de tempo até que ele coloque o seu plano em ação. O que fará se souber fazer isso? Ou o que acontecerá se fizer isso? Da mesma forma, durante a constelação, como é para você quando coloca o pai atrás de si? Tem um outro efeito do que a pergunta: o que acontecerá se você fizer isso? A forma de perguntar também tem um efeito no decorrer da conversa. Se fizerem ao cliente perguntas abertas, ele não apenas responderá com um simples sim ou não, mas responderá de uma forma detalhada. A pergunta: o que acontece quando coloca a mãe do pai atrás do pai? Traz mais informações sobre a mudança do que é melhor para você? No caso, é melhor para ele, né? Para você, e é melhor para ele também? Então, são várias perguntas, tá? Portanto, frases simples ou frases não subordinativas são mais eficazes do que frases longas, que contêm muitas informações, que possivelmente podem se contradizer. Justamente no esclarecimento da questão ou no planejamento de um bom futuro, as frases negativas não trazem a clareza necessária. Se o cliente denominar como meta terapêutica "não quero ser mais tão depressivo", teremos poucas informações sobre como deve ser o futuro. Por isso, o conduzimos a uma descrição positiva. E como devem ser as coisas? Ou damos a ele imediatamente a instrução de deixar a negação e usar formulações positivas. Se o cliente cai em uma linguagem infantil, portanto, volta para os padrões antigos, então podemos experimentar com ele o efeito que tem se falar de uma forma clara, calma, com a voz de um adulto e com força, recorrendo ao contrário do comportamento atual. Ilustramos de forma bem clara a diferença. Se falar bem baixo, nós o encorajamos a falar mais alto e perceber a diferença. Podemos também convidá-los a reforçar mais a sua postura problemática, levando ao extremo o seu modo de falar. O que acontece se falar um pouco mais alto? Lamentar, reclamar mais alto? Observe a sua respiração, seu contato visual comigo, atenção em seu corpo. A mesma coisa é válida para os sintomas ou parâmetros físicos que são específicos para o cliente. O corpo. Se o cliente comparecer à sessão com um sintoma físico agudo, ou se durante a conversa ou a constelação surgem desconfortos ou dores, em primeiro lugar, vamos procurar encontrar um relaxamento antes de continuarmos com o processo terapêutico. E aí a gente faz muitas vezes o processo de respiração,
tá? E daquela respiração guiada, tá? Relaxe seus membros, seus olhos, a cabeça, os braços, tal, para acalmar e tirar toda aquela tensão. Se reclamar sobre inquietação, nós nos perguntaremos de que ele precisaria agora para diminuir os sintomas e perguntamos pelas suas experiências em relação a esse sintoma. O que você faz para ficar calmo? Se você observar o impulso físico do cliente, por exemplo, que quer se inclinar para frente, então encoraje-o a fazer isso. Se começar a ter dores estomacais ou tensões musculares doloridas e perguntarmos a nós mesmos e a ele o que ajuda, talvez surja a imagem de que alguém o toca no lugar dolorido e o aquece. Ele mesmo pode colocar a sua mão no estômago e numa imagem interna reforçar essa sensação. Ele está de pé, de costas para o pai, ou a mãe, ou uma pessoa que tem a ver com o sintoma, tá? Muitas vezes é uma repetição familiar, lembra que a gente já falou em algumas lives? Às vezes eu sinto esse dor de estômago, a mesma dor de estômago que minha mãe sente, a mesma dor na perna que meu pai sente, a mesma dor no braço que meu pai sente, tá? E encosta no seu estômago. O pai o abraça e coloca suas mãos na área dolorida. O cliente pode repetir essa experiência durante a sessão, de forma que se sinta melhor imediatamente e aliviado através de uma pequena intervenção. Frequentemente, no final da sessão, apenas a pergunta: o que ajuda? Faz despontar risos, porque o cliente já escutou a resposta muitas vezes. Expirar, tá? Então, muitas vezes a gente pega os clientes e fala assim: verdade, você vai ficar nessa situação mesmo, né? De dor, disso, daquilo, o que vai te ajudar? E a gente sempre fala, né? Sempre tá reforçando. E aí o cliente dá risada e fala: respiração, né? Então vamos lá, vamos juntos, né? E aí a gente conduz a respiração juntos pra tá dando uma relaxada, tá? Ó, eu ia iniciar aqui a contraindicação e distúrbios, tá? Mas eu vou deixar para amanhã e aí a gente já fala sobre contraindicações e distúrbios amanhã, combinado? Então, gratidão. Oi, mames, entrou? Jana, Luciano, Vanessa, olá, lindões e lindonas, Giovana. É que eu vou seguindo a leitura aqui, a energia do livro, e agora que eu tô vendo que todos vocês entraram, gratidão por vocês estarem aqui no ao vivo comigo, gratidão por todas as pessoas que vão assistir essa live depois, em algum outro momento, em alguma das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, o canal no YouTube, Empodera Coaching com Patrícia Cotrim, tá? Não se esqueça de inscrever lá, e se for leve para vocês, compartilhe essas lives, tá? Os vídeos, com quem vocês acharem que vai ser contribuição para a pessoa. Combinado? Gratidão. Fiquem com Deus, tá? Todos vocês. Uma ótima noite de terça-feira e amanhã às 18h30 nós estamos aqui, temos um encontro marcado com mais um trechinho do livro Quando Fecho os Olhos, Vejo Você, da Úrsula Frank. Combinado? Um beijão, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!